Olá! Nesta aula nós vamos aprender a gravar dados no nosso aparelho com o Android utilizando arquivos de texto. Uma outra forma de você gravar dados no aparelho localmente é usando Shared Preferences, que vai gerar arquivos XML, e outra forma é você gravar arquivos de texto, texto puro. Então, nós vamos ver nesta aula como gravar esses arquivos de texto diretamente no nosso aplicativo. Uma terceira forma seria você criar um banco de dados local. Então, para gravar um arquivo de texto e armazenar informações de forma persistente no nosso aplicativo, por meio de arquivos de texto, vamos criar aqui um novo projeto. Eu vou escolher aqui Empty Activity, vou chamar aqui de texto. O package name vai ficar texto mesmo. Esse aqui é o local da criação do projeto, Java API29 Finished. Então vamos aguardar a criação do projeto. Então, criado o nosso projeto, nós vamos aqui no Activity Underline Main. Vamos apagar o text view que ele colocou aqui para nós. E nós vamos criar a interface do nosso aplicativo da seguinte maneira. Eu vou voltar aqui um text view. Eu vou alinhar esse text view aqui no topo da minha tela e no centro. E aqui no nosso text view, ele vai ter um texto estático, na qual eu vou colocar aqui lá no strings, para ficar correto, né? Adicionar uma nova string, string value, nome, vou colocar aqui como info, e o value dela vai ser o seguinte, insira o texto abaixo, 2 pontos, enter. E eu vou selecionar esse insira o texto abaixo, ele vai ficar aqui. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte, aqui em text size, eu vou deixar aqui com 24 SP, insira o texto abaixo, e após esse text view, eu vou inserir aqui um plain text, logo abaixo dele aqui. Vou ancorá-lo aqui embaixo, vou ancorá-lo aqui do lado, mas desta vez vamos deixar aqui também uma margem de 16, eu quero uma margem aqui de 16 e aqui também uma margem de 16. Só que desta vez eu quero, ao invés de wrap content, eu quero que ele ocupe um tamanho maior na tela. Então eu vou selecionar aqui em largura, né, layout width, eu vou utilizar match constraint, então ele vai ocupar todo o espaço que for possível, menos os 16 aqui da margem que eu deixei aqui na direita e na esquerda. E para a altura, eu vou definir um valor aqui estático, porque eu quero que ele fique com um tamanho grande, mas que ele não ocupe a tela toda. Então o que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu vou definir aqui como 300 dp. E ele vai ficar então uma caixa grande aqui de texto, tá vendo? Esse name aqui, ele tá sobrando, esse text aqui eu não quero, vou tirar ele daqui, ele vai ficar vazio, tá? E eu quero definir aqui o texto para que ele comece aqui em cima. Nós vamos rodar o aplicativo e ver como é que ele vai ficar, depois a gente troca isso daí. Então aqui em buttons eu vou adicionar aqui um button, vou alinhar ela aqui abaixo, vamos ancorar para ela ficar no centro, vou descer aqui 16 também, aonde está button, aqui eu vou adicionar uma nova string, que é salvar, com salvar de velho. Então ele vai ser o botão salvar. Esse btn aqui, eu vou colocar aqui btn salvar, não, refactor, e esse edit text, eu vou chamar de edt texto refactor. Então essa é a nossa interface. Eu acho que podia aumentar um pouquinho mais aqui, eu vou deixar aqui como 500 dp.
500 dp, eu acho que ele vai ficar um pouquinho maior, né? E aí ele vai ficar um texto, um campo de texto aqui grande. Vamos executar esta aplicação e ver a carinha do nosso layout no emulador. Então subiu a aplicação aqui e vamos ver como vai ficar. Vejam que ficou, o botão está cortado aqui na tela por conta desse tamanho do nosso Edit Text. Esse é o problema que nós temos em usar tamanhos fixos, né? Então uma solução seria você colocar este layout dentro de um screw para que você pudesse rolar a tela, ou então você colocar ele aqui como alguma configuração adaptativa. Como eu quero estático ainda, eu vou voltar aqui para 400 dp, um valor um pouco menor, e vamos rodar para ver se melhorou o nosso layout. A ideia não é fazer um layout perfeito, bonito, né, responsivo. A ideia é simplesmente ver a funcionalidade do nosso text sendo salvo, do nosso texto sendo salvo lá no aparelho. Então agora vai ficar um pouco melhor, né? Ele subiu aqui um pouquinho. Mas se eu digitar o texto, veja que o texto ele está sendo inserido no centro do text view. E o que eu quero fazer? Eu quero que ele fique no topo, que ele comece no topo. Outra coisa que eu quero fazer é dar uma cor diferente para esse text view, para essa área do text view. Então nós vamos fazer isso da seguinte maneira. Aqui no nosso text view, nós vamos aqui em code, desse edit text, nós vamos colocar aqui gravity para start. Vamos ver agora se ele recupera essa configuração. Então agora nosso texto começa a ser inserido na parte superior aqui do edit text. Então está resolvido e eu quero colocar aqui um background, uma cor que eu não sei qual é. Eu vou colocar uma cor qualquer aqui, mas vejam que quando você coloca uma cor qualquer aqui em hexadecimal, você consegue clicar nesta cor aqui nesse cantinho. E aqui ele abre um seletor de cor para nós. Então eu quero uma cor aqui um tom meio esverdeado, mas acho que talvez esse aqui, né, um pouco. Então vejam que ele troca para nós esse editor. Acho que está um pouco escuro ainda, vamos colocar ele mais claro. Acho que aqui ficou melhor. Então você pode selecionar qualquer cor que vocês desejarem aí, só para ele diferenciar esta área do edit text, para ter um destaque onde o usuário vai inserir o texto, né? Então, se você colocar aqui, ó, o texto, vejam que também o texto está bem colado, né? Então, para descolar ele um pouquinho, nós podemos colocar aqui um padding. Eu vou colocar aqui de 5 dp. Esse padding de 5 dp ele vai fazer com que o conteúdo do texto aqui ele seja distanciado das bordas. Então veja que ele está agora um pouquinho mais distante da borda, só um capricho, né? Então feito isso daqui, o que nós temos que fazer? O layout da nossa aplicação está pronto. Então insiro o texto abaixo, eu vou inserir esse texto abaixo. O que está faltando nós fazermos, ó, se eu der um Enter aqui, ele vai cair para o próximo botão, para o próximo elemento que é o botão. O que eu quero fazer? Eu quero deixar com que esse edit text seja multiline. Então nós vamos achar aqui o input type, ao invés de text person nome, eu vou colocar aqui o text multiline. Quando eu faço isso agora, ele vai aceitar os enters para quebrar o texto e não cair para o próximo elemento, né, dando tab, né, dando uma tabulação na nossa interface. Então eu vou escrever um texto, quando eu der Enter, agora ele cai a linha, e aí eu posso então digitar aqui um texto mais elaborado com algumas quebras de linha.
Então, feito isso, agora sim a nossa interface está pronta, vamos para a programação aqui do Main Activity.